Olá pessoal, tudo bem? Tava devendo para vocês a correção do valor posicional. Então vamos lá. No primeiro exercício que a gente tem na página 67, ele fala do vamos praticar. E na primeira tabela, ele tem números digitados e números transformados. E no meio, ele está esperando qual foi a transformação feita. Então a gente tinha que fazer o quê? Observar o número digitado e observar o número transformado, para depois descobrir o que foi feito para aquele número chegar àquele número transformado. Então, nós temos o número 91.638, que se transformou em 91.630. Então, a gente observa que a unidade dessa primeira linha foi transformada. Então, de 8, ela transformou-se em 0. O que foi preciso fazer? Foi preciso tirar 8 para chegar ao final 0. Então, de 91.638, ele passou a 91.630. E aí, a gente observando cada linha, ele vai andando na ordem. Então, na primeira linha foi a unidade, na segunda é a dezena, na terceira é a centena, na quarta é a milhar e na quinta a dezena de milhar. Então, para eles se transformarem e se tornarem zero, ou seja, sem valor, eu preciso tirar. Então, eu vou subtrair a unidade, a dezena e assim por diante. No exercício 2, está escrito: registre na tabela abaixo o que fazer para transformar o número digitado no número transformado. Ele é basicamente o mesmo exercício do que o outro, só que lá no primeiro, ele transformava em 0. Aqui no nosso caso, agora, ele vai estar transformando em 7. 7 unidades, 7 dezenas, 7 centenas e assim por diante. Então, 75.635, para se tornar 75.637, eu precisei fazer o quê? Eu precisei adicionar mais 2. E assim vai sendo linha por linha. Então, na primeira linha, eu acrescentei mais 2 unidades. Na segunda linha, eu tenho 19.996, que se transformou em 19.976. Ele diminuiu nesse caso. Então, foi menos quanto? Menos 20. Depois, no de baixo, 50.843 se transformou em 50.743. Ele diminuiu também. Se diminuiu, vai ser menos 100. 70.827 se transformou em 77.827. Então, nesse caso, eu somei mais 7.000. E no último caso, nós temos 13.234, que se transformou em 73.234. Então, nesse caso, eu somei mais 60.000, tá? Então, no primeiro exercício, eu tinha basicamente uma mesma regra. E já na segunda tabela, eu tinha que observar se era uma soma ou uma subtração. E qual o valor delas, tudo bem? Já no exercício 3, muita gente ficou com dúvida. Então, eu tinha que observar a cor das setas e os números que estavam dentro de cada quadro, tá? Então, os 2 primeiros quadros, eu tinha 45.205, que se transformou em 45.405. Nesse caso, a gente observa que esse número aumentou. Então, a gente somou mais 200 para que ele se transformasse em 45.405. Então, significa que essa seta azul clara, ela vai indicar uma soma de mais 200. Então, onde aparecesse a seta azul clara, significaria uma soma. Então, depois de 45.405, vem uma seta azul clara. Então, significa que eu vou ter que somar mais 200, o que irá se tornar 45.605, tá? Depois disso, troca-se a cor da seta. Ela passa a ser um azul mais escuro. Então, a gente chegou ao número de 45.605. E ele passa a 45.415.
Então, o número diminuiu. Então, eu estou vendo que ali vai ser uma subtração. Então, para eu saber quanto que vai ser essa subtração, eu tenho que fazer a conta de 45.605 menos 45.415, que eu vou chegar ao valor de 190. Então, toda a seta azul escuro vai ser menos 190. Aí, nós vamos chegar ao número de 45.225, ok? Esse número, logo depois dele, aparece uma seta só com a borda, uma seta branca com a borda azul. Então, aí ele passa para o número 46.425. O que aconteceu com esse número? Ele aumentou. E ele aumentou quanto? Mais 1.200. Então, a seta transparente vai ser mais 1.200. E assim a gente vai terminando de completar o quadro. Na verdade, isso aqui era mais um teste para observar, né, a lógica de um para o outro, o quanto que um avançou, o quanto que um regrediu. Então, a gente tinha que observar realmente o que acontecia para descobrir o valor das setas, tá? Espero que vocês tenham acertado a grande maioria, que vocês tenham conseguido e nunca desistam. Continuem tirando dúvida, me chamem pelo WhatsApp, me chamem por onde vocês quiserem, que eu sempre estou à disposição. Falou? Um beijão!